Olá, boa noite. Está começando mais uma live do Toque de Bola, iniciando a agenda de lives da semana e a agenda bastante movimentada, agenda de lives do Toque de Bola, que você já se acostumou na segunda-feira, 7 da noite, na quarta-feira, 7 da noite e na sexta-feira, no horário de meio-dia. Agradecer a todo mundo que tem participado das lives do Toque de Bola e a nossa agenda já sempre antecipada ao máximo. Essa semana a gente vai ter, daqui a pouquinho, o professor Marcelo Mata, responsável pelo futebol da Universidade Federal de Juiz de Fora. Na quarta-feira, 7 da noite, nosso convidado vai ser o Cristiano Dávila, o fisioterapeuta aqui de Juiz de Fora, que está lá na Inglaterra agora para atender alguns jogadores e resolveu até atender um convite para ir para lá, né? Ele está auxiliando no tratamento do Wesley Jacaré, Wesley Moraes, aqui de Juiz de Fora. Ele vai contar um pouquinho para a gente como é que tem sido essa, que é até uma rotina que acabou ficando, né? Do Wesley e do Cristiano, principalmente do Cristiano fisioterapeuta. Ele já há algum tempo tem feito trabalhos com atletas de ponta, não só do futebol, como de outras modalidades. Então, na quarta-feira, ele vai estar conosco às 7 da noite aqui no Instagram, na live do Toque de Bola, a entrevista com o Pedro Sarmento. Na sexta-feira, com o Wallace Matos e toda a equipe do Toque de Bola, meio-dia, a reunião já, aquela resenha bacana, não só com informações, mas com bastidores, né, com tudo que rolou durante a semana, o que pode acontecer no final de semana. Não só o que a gente já divulga no Toque de Bola, mas também um pouquinho de debate, um pouquinho de mais explicação, né? Tem gente que manda a pergunta, manda o comentário, a gente tenta, na medida do possível, atender aí a interrogação, a curiosidade de todos. E na semana que vem, a gente também já está com a agenda de lives prontinha na segunda-feira que vem. Você que é do futsal, você está vendo aí, a gente já chegou a tocar no assunto em uma das lives, mas que não foi só sobre esse tema, mas as novas regras do futsal. Então, na segunda que vem, você que gosta do futsal, que joga ou que assiste, pode já preparar a sua pergunta para a live da próxima segunda-feira aqui no Toque de Bola, que vai ser com o Adilson Matos. E na outra quarta-feira, no dia 5, o dirigente do Tupinambás, o Cláudio Dias, é que será o nosso convidado. Então a agenda do Toque de Bola está cheia já de lives, está bacana e a gente tem a oportunidade ainda, a possibilidade de fazer alguma live quando, né, tem alguma pessoa que a gente já está fazendo contato, às vezes está difícil de conciliar a agenda, né? Muitos moram fora, atletas, treinadores, o próprio fisioterapeuta que a gente vai fazer entrevista na quarta-feira, de repente ele dá um alô, ó, conseguiu uma brecha aqui, vamos lá, que hora que pode ser, e aí a gente encaixa também para não perder a oportunidade, porque a agenda é cheia, e se a agenda é cheia, a gente tem também que tentar atualizar tudo. Olha só o que a gente vai anunciar ao longo dessa semana. Nós vamos sortear esse livro aqui, que é o Esporte 4.0, do Eglisson Custódio Toledo, do Maurício Gataz Barafilho, Esporte 4.0, uma realidade na era digital. Fique ligado nas redes sociais do Toque de Bola, que nós vamos anunciar aí como que você vai poder concorrer a esse livro do Toledão e do Mauricinho, né? Toledão e Mauricinho, que é o Eglisson Toledo e o Maurício Barafilho, lá do JF Vôlei. Deixa eu colocar aqui o professor Marcelo Mata para a gente passar a dividir a tela do Toque de Bola. Tem informação aqui, hein? Tem informação de um treinador que acertou com um clube, só que é um treinador que não vai para o Flamengo. Notícia que está saindo agora de algumas agências é que o Carvalhal, um dos treinadores com os quais o Flamengo fez contato, está sendo anunciado pela imprensa portuguesa agora, um minuto antes da gente entrar no ar aqui, que ele aceitou um convite do Braga. Então, Carlos Carvalhal, pelo que a imprensa portuguesa está anunciando agora, vai ser o treinador do Braga. Professor Marcelo Mata, tudo bom, professor? Oi, Ivan, boa noite, tudo bem? E você?
Tudo jóia. A gente vai ter oportunidade de falar um Obrigado. pouquinho aí com o professor Marcelo Mata. A turma toda está entrando aí para participar. Deixa eu só dar um alô para os nossos anunciantes. O Plask, né? Tem plano individual, plano da família, da empresa, plano empresarial, plano coletivo. É só ligar no 3257-9000. Pode dar um alô na turma do Plask lá e fazer o seu plano. Com certeza vai ser muito bem atendido. A Santa Casa de Juiz de Fora, também parceira do toque de bola e do esporte local, em diversas oportunidades, atletas, equipes. Mastercal, agente autorizado, claro. Tem um número aqui da Mastercal, que é o 32 98481 0345. 98481 0345, prefixo 32, também é telefone de WhatsApp, e aí tem muita oferta bacana da Mastercal, agente autorizado, claro. E também conosco o projeto Cidadão Consciente da Hiperrol Embalagens. Tudo bom, professor Marcelo Mata? Tranquilo? Oi, Ivan, tudo bem? Obrigado. Sobrevivendo e tentando aprender aí com os ensinamentos desse momento crítico que a gente vive nessa pandemia aí. Uma coisa nós temos que aprender. Vamos tentar. É, vamos tentar e tudo parado mesmo, né? Seja na universidade, seja as competições de base, só aguardar mesmo, né, professor? Na universidade tudo parado, foi instaurado algumas comissões para trabalhar. Pode ser que, assim, em setembro, algo remoto, algumas disciplinas remotas. Mas no esporte, tudo parado e, pessoalmente, eu acredito que só quando, normal mesmo para crianças e jovens, só quando nós tivermos uma vacina. Né? Não vou arriscar a vida de criança, de jovem nenhum, no projeto lá da universidade. Eu acredito que os clubes tomarão essa decisão. É verdade. Federação, CBF, tudo parado. A CBF, vocês já devem ter tido aí, né, talvez as competições nacionais, onde os clubes têm dinheiro, né, que podem investir aí na tentativa de controle, né, de testes. Agora, em Minas Gerais, que você tem aí 14 equipes na primeira divisão do Sub-15 e Sub-17, mais alguns na segunda, você tirar Cruzeiro, Atlético, Cruzeiro não está tão bem também financeiramente, né, mas os dois clubes que têm condições talvez de manter um controle de seus atletas, os demais não têm condições. Então as competições elas já são desiguais, né? Então acredito que só mesmo quando nós tivermos uma vacina que a gente volta a essa normalidade. É verdade. Para quem está acompanhando agora, né, o Marcelo muito conhecido, mas só um resumo aí do currículo do nosso convidado de hoje. Ele é professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, doutor em Ciência do Desporto na Faculdade do Desporto da Universidade do Porto, em Portugal. E aí a gente trocando uma ideia, né, a gente já fez várias entrevistas, várias reportagens com ele, mas nesse tema, que não é o tema do programa todo, mas é o tema da maioria dos programas de segunda-feira, e o professor Marcelo Mata tem muito conhecimento sobre essa área, que é a educação pelo esporte, o esporte pela educação, que você pode, dentro do que a gente conversou também, e do conhecimento, nesse aspecto da formação, que o professor Marcelo Mata poderia falar um pouquinho conosco, para agradecer, inclusive, muita gente que está entrando aí, daqui a pouco a gente vai mandar um alô para o pessoal. Ô Ivan, quando você me falou do tema, a primeira pessoa que me veio à cabeça foi um professor que eu tive em Portugal, professor Bento, né? O José Olímpio Bento. E eu fiz umas duas disciplinas com ele, e ele é meio filósofo, ele é filósofo da educação física, sabe? E eu lembro de um encontro em que ele perguntou o seguinte, assim, por que nós, seres humanos, existimos? E ele recorreu a um filósofo alemão, ele chama Humboldt.
E esse filósofo falou assim, ó, o ser humano existe para se formar, né? Se formar com ética, com moral, né? Com força, com respeito. O ser humano, ele existe para se formar. Aí ele perguntou, pô, mas qual que é o principal alimento da formação, né, do ser humano, que procura evoluir? Ele também utiliza essa palavra evoluir. Ele falou, o principal alimento é a cultura. É a cultura. E é legal saber que a cultura, os costumes, existe uma relação individual com a cultura e a cultura influencia nele, no indivíduo, que daqui a pouco eu vou fazer uma correlação sobre isso. Aí você vê, pô, se é a cultura que alimenta o homem, aí você vai nas principais manifestações culturais da humanidade. Então, uma das principais manifestações culturais da humanidade é o esporte. Você tem música, você tem teatro, né? Mas o esporte é uma das maiores manifestações culturais da humanidade. Então, se ela é cultura, se ela é alimento, ela tem que alimentar a pessoa. Então, o esporte, ele ajuda a formar o indivíduo. Então, ele deve ser utilizado nessa formação. Só que tem que existir uma troca, né, entre o indivíduo que está vivendo aquela cultura, ele vai interferir naquela cultura e aquela cultura vai interferir nele. Só que a vida não é só cultura, não é só esporte. Existem outras manifestações culturais, né? E a sociedade, cada país, cada comunidade, cada bairro, cada cidade, né, tem certos costumes, e por muitas vezes essa pessoa leva para dentro do esporte essas características, tentando interferir na cultura. Mas a cultura esportiva se mantém lá, estruturada, né? Então fica aquele embate. Às vezes assim, o esporte, ele é um alimento. Ele forma as pessoas em várias características, né, assim, de respeito. O principal para mim, cara, é respeito. Respeito ao adversário, respeito ao seu colega, respeito ao torcedor, respeito à regra, respeito àquela cultura, né? Respeito ao jogo. Quem criou isso lá atrás, cara, foi com muito respeito, né? Então essa pessoa tem de respeitar e o esporte transmite isso para ele, para o indivíduo. Só que o indivíduo muitas vezes trazem traços da sua sociedade. Aí começa a querer interferir de maneira negativa no esporte. Aí quer ser violento, quer ser indisciplinado. Aí fica aquela troca de quem vai vencer, né? Aí eu recorro, Ivan, a uma pessoa que certa vez, escutando uma conferência do Ricardo Baesso, ele também baseado na teoria da evolução, né? Ele falou assim, baseado nos autores dele, mas eu lembrei da conferência. Nós, seres humanos, cara, nós trazemos conosco 98% de características do mundo animal. Nós somos muito próximos aos macacos. O que nos diferencia, nós somos tão próximos ao macaco que vamos aproveitar essa pandemia agora que as pesquisas, né, antes de chegar no ser humano, utilizam macacos pela proximidade, né, pela proximidade orgânica, fisiológica que nós temos com o animal, né? Então nós trazemos conosco 98% do animal. O que nos diferencia são apenas 2%, que é a racionalidade. Então eu costumo dizer para os meus alunos, para o pessoal do projeto, falando assim, cara, quando você escutar, vá combater as suas imperfeições, são aquelas imperfeições no mundo animal, cara, que a gente traz conosco dentro, né? É de matar para sobreviver, de roubar para sobreviver, para ocupar um espaço geográfico eu tenho que matar, eu tenho que ser mais forte, eu tenho que ir pela força, né? E nós, seres humanos, trazemos isso, eu estou em constante combate
a essas imperfeições que eu Marcelo, trago, né? E essas imperfeições que eu acho legal fazer a relação com a cultura, com o esporte. O esporte me ensinar a combater essas imperfeições que a gente traz. Eu acho que a principal, cara, o esporte, os idealizadores lá do esporte, o Barão de Coubertin, quando fez idealizou lá as Olimpíadas, né? Essas pessoas, eu acredito que elas têm a pureza da cultura esportiva, do fair play, do jogo limpo, do respeito a quem está assistindo, a quem está jogando. Então, só imaginar que de um lado eu tenho uma pessoa que tem apenas 2% de racionalidade, vamos tentar aumentar essa racionalidade para 3%, tornarmos mais humanos, nos formar melhor. Aí eu vejo o esporte podendo ajudar nessa formação como esse alimento da cultura, sabe? Não sei se vocês... Espero que tenham entendido aqui a lógica. Não, que com eu certeza. me baseio na minha prática como professor, sabe? É incrível, né? Assim, você estudioso e também vivendo a prática também. E a gente tem abordado esse tema com, né, professores de modalidades diferentes, né? Que não, a gente não nem trata, no caso, são treinadores, mas são professores, né? E a gente, nessa questão da segunda-feira, a gente até aborda mais o lado do professor. E sem entrar em detalhes de política, de uma maneira geral, mas é impressionante, né? Aqueles que vivem o esporte, como você, todo dia, e muitas pessoas, né? Como que essa cultura que o esporte representa, como que isso deveria ser muito mais valorizado, né? Assim como a cultura do ensino, né? Que o professor não é valorizado de maneira alguma. Como que é difícil, às vezes você vê, né? Estou falando novamente, sem entrar em detalhes de nada, de momento, porque senão vira polêmica, né? Mas às vezes o candidato, você vê 10 candidatos, aí você vai procurar esporte, tem candidato que não esquece de colocar o esporte, ou então pega e copia alguma coisa. Como é que não se tem a dimensão disso, né? Impressionante, não é? Ô Ivan, eu não desisto dessa briga não, cara. Eu vou continuar brigando, tá? Eu vou continuar brigando. Eu fico falando aqui da ideia, da teoria, mas na prática, no dia a dia, a gente defronta com problemas comportamentais, de respeito, mas eu não fujo da briga não, sabe? Eu vou e tento ajudar, eu não, assim como eu estou aqui, eu tento influenciar os meninos do projeto, os meus alunos, para aumentar mais esse leque e atingir mais as pessoas, né? Mas você tem total razão, cara, não é fácil. As pessoas estão trazendo para o seu dia a dia comportamentos que para mim já não é nem de 2% de racionalidade, cara. Para mim, esse ser humano não tem 2%, não. Tem seres humanos que têm 0,5%, que não é possível ter certos comportamentos humanos de tamanho desrespeito. E se ele vive numa comunidade em que isso é cultural, e eu vou te dizer o seguinte, o projeto tem atletas hoje de fora de Juiz de Fora, não atende mais só a Juiz de Fora. Então o que eu falar aqui ninguém vai saber de se é Juiz de Fora, ou se é região, se de onde que é. Mas tem região que se você deixar o seu celular em cima de um banco, um balcão, e se você desviar a sua atenção, a pessoa vai roubar o seu celular e você não pode reclamar com ela não, porque você viu quem roubou. Porque a que roubou falou assim, você vacilou, agora você rouba de outro. Então, essa pessoa que mora nessa comunidade, ele vai estar dentro de um projeto lá na universidade. Como é que combate isso, cara? A cultura nossa, a gente tenta ser diferente. Né? A gente tenta ser diferente, tenta ajudar. Mas, de um modo geral, a gente vive um problema de educação, de respeito,
mas que eu não desisto não, sabe? Eu não desisto não. Tá? Os meninos do projeto também não desistem. E eu, nesse sentido, cara, eu tenho que agradecer muito ao esporte, sabe? Eu, Marcelo Mata, eu tenho que agradecer muito ao esporte. Desde lá da minha educação física escolar, na quinta série, em que eu, pela primeira vez, na hora que eu olhei aquele professor na minha frente na escola normal, eu falei assim, é isso que eu quero ser. Eu quero ser professor de educação física. Né? Então eu tive professores de educação física, eu tive treinadores maravilhosos. Né? Do vôlei eu tive o Bara, o Zé Antônio Bara, Miguel, que você entrevistou ele semana passada, foi meu professor. Né? O Toledo foi meu treinador. Né? Então eu carrego o esporte comigo como e me alimentou muito, me alimentou muito. E eu sei que dá certo. É uma pesquisa empírica, mas dá certo, sabe? E como que lá na universidade... Deixa eu mandar um abraço aqui, senão depois, poxa, eu estava lá, você não mandou alô. O Marcelo Pedretti, que é da Mastercard, está aqui, deixa eu tentar voltar. Quase tudo não vai dar, porque tem muita gente, a gente vai ficar sem dar um alô para todo mundo, mas vamos tentar o maior número de pessoas. Jailton Ribeiro, Rita Andrade, o Tiago Seixas, o Eduardo Domite, Escola do Flamengo Juiz de Fora, Rodrigo Moreira Costa, Josi, a turma do Toque de Bola aqui, o nosso Pedro Sarmento Wallace Matos, Suad Ibrahim, Daniel Martins, Luiz Podianella, Monique, Daniel, Carla Nascimento, professor de todo mundo que está assistindo, tá aí. Diego Almeida, Ricardo Dedé Melo, Felipe Surian, que o Wallace entrevistou semana passada, esse é fera, abraço aos amigos, Pedro Lamas, Umbelino, Matheus Brasiel, Lucão, querido Marcelão está dizendo o Dedé aqui, melhor treinador que tive. Tem o Barata aqui também, ó. Tem o Felipe Castro, grande Marcelão. O José Alfredo Brandão Costa, sou suspeito, mas sem dúvida uma das maiores referências do futebol da cidade. Tá todo mundo aí. Agora, tricolor. Esse tem um problema, Ivan. Esse Zé Alfredo Brandão é tricolor, é um problema. Por que você acha que eu li a mensagem dele com essa ênfase? A gente tem que se fortalecer nesses momentos difíceis. O Wallace Matos está dizendo que o esporte promove um acesso mesmo a esse indivíduo que vive em uma comunidade assim. Aproveitando essa brechinha, podemos transformar pessoas e, através delas, o mundo. A UFJF está neste caminho certo. Vamos falar, então, desse tema, Marcelo, no seu dia a dia lá. Não agora, né? Que, infelizmente, não está tendo dia a dia. O dia a dia deu uma parada. Sim. E vamos torcer para que ele volte o mais breve possível. Mas fala um pouquinho desse tema da educação e tudo que você já colocou, com exemplos ali do dia a dia. Você recebe gente de comunidade, você recebe gente de escola particular, você recebe gente que está afim, né, de jogar bola, e está afim de jogar bola com, como é que a gente pode dizer, com respaldo, né, com uma condição física, com uma condição, não é chegar lá e distribuir a camisa. Fala um pouquinho, então, desse tema e, como você já disse, com essa oportunidade que você tem, além dos outros professores que fazem parte do projeto lá do futebol. O critério de inclusão do projeto, que hoje tem 170 meninos, do sub-11 ao sub-17, é o talento. Tá? Aqueles meninos que nós acreditamos que apresentam uma anormalidade técnica, tática, a gente convida para integrar e, a partir daquele momento, a gente começa a desafiar a ele alcançar o seu potencial genético sem sabermos aonde que isso vai chegar, tendo a consciência que a minoria significativa, minoria, alcança a primeira divisão, um futebol profissional. E mesmo quando chega, a gente sabe também que a maioria ganha 2 salários mínimos no futebol. Né? Então, ou seja, naquele projeto ali, nós sabemos que uma minoria irá alcançar um profissionalismo e ter uma vida digna como jogador de futebol. Então, a maioria não vai ter. Então, o principal
propósito do projeto é a formação dessa pessoa também. Nós vamos estimular o alcance do potencial, mas conscientes que vai ser muito difícil. Então, que ele aproveite a oportunidade e adquira cultura para a sua formação. Acho que uma maneira, Ivan, de que a gente trabalha, até tive a oportunidade semana passada de falar sobre isso, é o seguinte, é disciplina. Né? Não é aquela disciplina pautada numa obediência cega. Tá? Eu acho que nós temos que ser disciplinados, mas através de condutas. Através de condutas, não através de uma obediência do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não. É respeito, é uma conduta. É o atleta ter respeito a ele. O atleta tem que ter respeito a ele, cara. Se ele treinou, se ele houve um desgaste energético no seu organismo, houve rompimentos de fibras musculares, ele tem que descansar, se alimentar bem para que isso seja recomposto e fortalecido. Ele tem de ter essa disciplina. O atleta tem que se respeitar. O atleta tem que respeitar o treinador. Porque o treinador tem que respeitar o atleta, porque o atleta, quando entrar em campo, ele tem que saber o que o treinador quer, o que o treinador vai fazer. Então, respeito. Né? O treinador tem de ter respeito com seus comandados da comissão técnica. Né? Não é aquela obediência cega, sabe, tradicional. Quando se fala de disciplina, eu entendo por muitas vezes que é aquela disciplina cega. Sabe? Eu não entendo assim, eu não entendo assim. E é tão incoerente essa conduta cega, desculpa, essa obediência cega, porque quando vai para dentro do campo, quem resolve o problema é o jogador. Se o jogador tiver obediência cega, uma tomada de decisão criativa, ele está comprometido, não foi educado assim, não foi formado assim. Então eu acho que essa palavra de respeito relacionado à conduta, à disciplina, eu acho que é a principal célula da formação, essa palavra respeito. Cara. Eu vou respeitar as diferenças. Eu vou respeitar quem está do outro lado. Né? Então, assim, no dia a dia, a gente tenta criar esse ambiente. Por exemplo, lá no projeto, todos os atletas recebem uma camisa, a camisa do projeto de treino, recebe o short, recebe o meião, recebe tudo. Ou seja, a única diferença social que pode existir ali, gerada pela diferença socioeconômica, pode ser uma chuteira. Pode ser uma chuteira. Mas só tem que a gente faz uma campanha, o pé cresceu, traz a chuteira para cá que tem alguém precisando. E até nisso é bacana você ver as pessoas respeitando as diferenças sociais. Sabe? Isso é bonito demais. Eu te digo o seguinte, é isso que me faz eu levantar da cama. Sabe? Essa missão e esse projeto que hoje existe na universidade. Você vê o ser humano formar. Eu acho que eu entendo que o professor, agora falando de uma maneira geral, ele consegue juntar o profissionalismo com um pouco de quê? De humanidade, de ajudar, da caridade. Não é caridade, porque é a profissão dele. Idealismo, né? Que é uma palavra, talvez. Idealismo. Talvez idealismo. O idealismo de que, sabe, eu acredito que a gente consiga viver num mundo melhor. Pau que nasce torto não morre torto. O professor não pode acreditar nisso. Pau que nasce torto morre torto. Se ele acreditar nisso, ele tem que desistir da profissão. Porque ele não vai acreditar na capacidade dele de influenciar uma pessoa e ajudá-lo na sua formação, sabe? E eu estou falando aqui na teoria, né? Eu sou ser humano também, às vezes eu cometo equívocos, sabe? Eu também tenho sentimentos, eu sou ser humano. Mas vamos tentar, cara, mudar, melhorar, eu melhorar primeiro para depois melhorar o outro, sabe? O professor tem essa capacidade, E vou valorizar mais a minha profissão.
minha profissão, que eu tive professores maravilhosos, maravilhosos, tá? Dentro da faculdade, lá com meus professores, que hoje eu vou falar em nome do Paulão, que é meu professor até hoje. O meu mestrado eu tive uma pessoa que eu tenho um respeito, uma estima por ele maravilhosa, que é o Emerson Silano Garcia, que é professor do FMG. Eu tenho uma consideração muito grande com o meu orientador no doutorado, o Seabra. Essas pessoas, elas me ajudaram por demais eu acreditar que seja possível eu viver num mundo melhor. Eu acreditar na capacidade de transformação. O professor de educação física, vou valorizar a área, é onde você vê o ser humano se comportando. Quando você está lá na educação lá você está aprendendo física, matemática, português, geografia, você está criando aí uma inteligência, uma lógica, né, para você passar a fazer críticas, né, viver experiências, criticá-lo, armazená-lo da melhor forma, né? Mas a educação física permite esse contato social, esse contato, que é a formação, de ver como é que essa pessoa se comporta, como é que essa pessoa relaciona com o próximo, como é que o esporte pode melhorar nisso. Eu acho isso muito bonito, sabe, irmão? Eu acho que os professores de educação física, quem trabalha com esporte, tem que ser muito feliz desse idealismo, por utilizar essa palavra que você usou, de acreditar que a gente pode um dia viver num mundo melhor. Verdade. A Carla também está parabenizando, a Carlinha Nascimento, o Dudu do futsal, Eduardo Lemos, futsal do esporte, né, amigo nosso? Regina Mata entrou só agora. Não lavou louça. Quem lavou a louça hoje? Pô, lógico. Eu perguntei só por obrigação. A Carlinha está dizendo, professor é professor em qualquer ambiente, idealista. O professor Bara falou, grande Marcelo, olha, você tem que prestar atenção no enunciado. Meu ex-atleta de vôlei, uma ótima geração, mas não falou a posição, não deu scout. Marcelo Mata jogava de quê na época? Um abraço para o Clóvis Santos também. Rapaz, a gente jogava num 4-2, né? Era 2 levantadores e os atacantes, né? Eu ficava na ponta. O Célio e o Falqueto, o Célio Cotecha e o Flávio Falqueto, eram o meio de rede, né? E era o Alex Bara, não sei, Marquinhos Trajano do LGBT. Eu não estou lembrado, era o Alex Bara, um levantador, e o outro eu não lembro quem que é. O Bara daqui a pouco vai lembrar, se o Bara tiver aí. Um abraço para ele. Tem memória boa. Muito o respeito. O Matos está dizendo, quem não acredita na evolução não consegue evoluir. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais, né, da Escola Portuguesa de Futebol, para aproveitar até continua sendo esse momento, né, do Jorge Jesus ter saído do Flamengo e o Flamengo buscando um outro treinador, e o Marcelo Mata, né, ele tem, na especialização, tem um doutorado em ciência do desporto em Portugal e já falou sobre isso em algumas oportunidades com o Toque de Bola, vai falar sobre isso também. Dentro desse tema nosso, Marcelo, a gente sabe que, né, temos que tratar a partir da nossa realidade. A gente sabe que em outros países, né, a coisa vem num processo um pouco mais natural e a universidade, né, acaba sendo uma sequência de outras escolas, vamos dizer. Mas como a gente não tem esse cenário por enquanto, embora a gente tenha aqui mesmo em Juiz de Fora várias escolas com trabalhos interessantes em modalidades diferentes, queria que você destacasse o papel da universidade, né, em meio a tantas dificuldades, mesmo antes dessa situação de pandemia, de isolamento, né, como que é importante o papel de uma universidade, né, e não é para o esporte, como você falou, é para o esporte, é para a cultura, é para a sociedade, né? A gente está vendo aí nesse momento a importância da ciência, né? A universidade, ela se estrutura em cima de 3 pilares. A ciência, a procura de respostas de perguntas, né? Se estrutura em cima da extensão e do ensino, né? Então, o acadêmico da universidade, nos seus diferentes cursos, ele vai
se formar na sua profissão em cima desses três pilares. Aprender, no mínimo, um pouco a investigar, procurar respostas para as perguntas, se tornar crítico, né? O ensino, né? Adquirir o conhecimento técnico, científico, através da relação professor-aluno nas salas de aula e nos laboratórios, e a extensão, que é levar esse conhecimento para fora do muro da universidade. A extensão, ela te permite aplicar os conhecimentos técnicos, científicos e realizar pesquisas. Acredita-se que, desta maneira, a missão da universidade, que é a formação de recursos humanos, seja alcançada, seja cumprida, né? Esse compromisso que a universidade tem, quem paga é o povo brasileiro. Dentro da educação física, nos últimos anos, a linha do esporte cresceu muito. Tá? Cresceu muito. Em 2009, o Bara começou com o projeto de vôlei, que alcançou a Superliga. Acadêmicos conseguiram vivenciar o que é esporte de alto rendimento. Só lembrar, né, que é sempre importante a gente fazer esse parênteses, antes de você dar sequência, que o vôlei, o time de vôlei começa como um projeto de extensão, né? Que às vezes as pessoas, né, ligam só a parte da competição, mas tem essa parte que é fundamental também. Começou dentro da universidade, aí, assim, já tinha o projeto de natação, que há muitos anos o Edson e o Carneirinho lideram, né, para iniciação à natação, hidroginástica. Aí veio o atletismo com o Jorge, que, nossa senhora, você tem hoje, eu fiquei sabendo do Luizão, você está sempre divulgando o Luiz, né? O Luiz está no Rio de Janeiro, virou competidor do Exército, o menino aqui do Nossa Senhora de Fátima virou a segunda melhor marca do Brasil no lançamento de dardo, projeto de extensão treinado por acadêmicos, orientado pelos professores. Por arrasto veio o futebol, o Dilson está fazendo um trabalho maravilhoso de basquetebol, a ginástica rítmica da Adriana, vocês têm que... é linda, é bonito demais, o judô do Jefinho, é dança do Neil, é natação, né? Eu estou até com medo de estar esquecendo algum projeto aqui. Então, a pergunta que você fez, cara, você imagina um acadêmico na faculdade que queira trabalhar com modalidade esportiva em qualquer dimensão, em qualquer nível competitivo. Ele tem desde a base, desde criança, até o alto rendimento. Você tem ali a extensão, olha, ele está aplicando o conhecimento técnico-científico que ele está adquirindo em sala de aula. Os TCCs hoje da faculdade, na sua maioria, é realizado dentro da faculdade, nos projetos de extensão. Os trabalhos de mestrado e de doutorado, também, no futebol especificamente, nós temos 2 trabalhos de mestrado, que uma vai ter uma defesa agora, em agosto, e temos um de doutorado sendo realizado no futebol, no projeto. O vôlei, muito, no atletismo, muito. Agora, então, você imagina como é que esse acadêmico está saindo, formado. Ele está bem formado, mas ele tem que dar continuação, né, que é a formação continuada, porque o volume de conhecimento fornecido hoje à disposição das pessoas é uma coisa muito grande. Então, isso aí é bacana ver, sabe? Isso é muito legal. Deixa eu só dar mais uma passada aqui. O Bara não confirmou as suas potencialidades, mas o Daniel está dizendo que Marcelo é campeão de vôlei na FAEFID jogando contra os alunos. Aí é covardia. O Daniel, vice-diretor da faculdade, judoca. Então não é para desconsiderar isso? Só entrava para sacar, Ivan. É especialista, né? O Basileu está entrando aqui, a Carlinha está falando, Marcelão e a história clássica do tchu by tchu, cada tchu com uma bola. Tem uma história sobre isso, quando veio eu era professor do Grêmio, eu fui professor do Grêmio de futebol durante aí quase 10 anos. Aí 2 anos seguidos veio
cada ano, né, um grupo de americano treinar futebol comigo. Comigo não, com o Grambre, né? Eu era o professor. E o meu inglês era poor, Joel, fraquíssimo. era um joelês? Ixi, pior. Aí, ao invés de eu falar 2-2, cada dois com uma bola, eu falava 2x2, cada two com a bola. Cara, isso virou, rapaz, isso aí virou um jargão. Então, 2x2, cada two com a bola. Da minha cara, eu só lembro do que não presta, eu vou te falar um negócio. Vai. Entra na fila, nego, pra te zoar, entra na fila aí toda hora. Toledão está falando que a gestão do esporte não é esquecida na extensão da FAEFID. O Basileu, boa noite. Danado, hein? Marcelão, grande incentivador do futebol. Gustavo Lima. O Toledão te mandou um livro aí agora, e ele está com um projeto maravilhoso agora dentro da universidade, dentro da faculdade, que chama Premier, é na área da gestão esportiva. O negócio agora ficou profissional, tá bonito de ver. Mesmo em pandemia, tá bonito. É verdade. O Mauro Dioli é dos tempos do time da imprensa, que passava 4 anos para empatar uma partida, mas a gente não vai falar isso no ar. Grande abraço, professor Marcelo, jornalista tricolor Ivan, show de bola, só craque. Vamos lá para o Jorge Jesus, então. Senhor Marcelo Mata, que estava dentro do tema, temos um tempo para falar, só mandar mais um alô para os nossos anunciantes. Plasque, Santa Casa de Juiz de Fora, Plasque você pode fazer plano individual, familiar, empresarial, coletivo, 3257-9000, Santa Casa de Juiz de Fora, parceirão do Toque de Bola, Mastercal, agente autorizado, claro, prefixo 32, 984810345, 984810345, muita oferta, muita promoção. A banda larga melhor do Brasil na Mastercal Agente Claro e o projeto Cidadão Consciente da Hiperroll Embalagens. Tem uma página no Instagram, Cidadão Consciente HR, tudo sem acento, com muita coisa bacana. O Rodrigo já está perguntando sobre título de bolinha de gude. É o de gude. Hoje nós começamos um papo de bolinha de gude. Cara, vou te falar uma coisa. Meus amigos, Ivan, meus amigos. Quem não morre pagão, né? Como diz o outro. Quem tem padrinho não morre pagão. Vamos falar um pouquinho do Jorge Jesus. A gente já em outras reportagens tem uma matéria no Toque de Bola que não é nova, mas quando o Jorge Jesus renovou o contrato, né? Antigamente, quando renovava o contrato, renovava o contrato. Hoje renova o contrato, mas depois sai. Essas são essas coisas do futebol de hoje, né? Mas a gente foi conversar com o Marcelo Mata, foi uma das nossas fontes da matéria, sobre a Escola Portuguesa de Futebol. Antes de chegar no Jorge Jesus, fala um pouquinho, não vai dar para falar assim um tempão, mas antes da gente falar especificamente do Jorge Jesus, do estudo, do conhecimento, da importância da ciência do futebol que você viu diretamente, se formou lá em Portugal, Marcelo. Cara, assim, eu vivenciei ali durante 4 anos, eu morei 1 ano lá, depois eu tive que voltar mais 4 vezes para ficar 1 mês e meio, 1 mês, e voltar. E o futebol lá é muito investigado. Mas não só dentro da Universidade do Porto, mas sim dentro de uma rede de investigadores da Inglaterra, da Espanha, da Alemanha. Então existe uma rede de investigação de diferentes investigadores que trabalham o futebol e procuram ajudar a fundamentar a ciência. Eu acho que ela é isso. Ela vai dar fundamentos para estruturar as tomadas de decisão daqueles profissionais que estão a trabalhar. Tá? Nunca esquecendo uma coisa que eu acho que o Jorge Jesus ensinou para a gente, que é o conhecimento reflexivo. Né? Então, ali na universidade, ali no Porto, cara, eu tive contato, você estava assim, vai tomar um café, de repente tem um treinador, o Vilas Boas está sentado conversando com o Vitor Frade, que é o idealizador da periodização tática. Né? De repente passa o treinador do Braga, até o Carvalhal está indo para o Braga. Então, sabe, é uma relação de procura de conhecimento, né? Que a ciência procura responder perguntas. Respondeu essa pergunta, beleza. Tem que refletir depois, como é que eu posso aplicar isso na prática? Será que isso é viável? Como é que eu vou
encontrar procedimentos, né, metodológicos para operacionalizar esta ideia. Será possível? Né? Aí, mais algumas perguntas a serem respondidas. E isso dentro de um grupo de investigadores e dentro da Universidade do Porto, ali o gabinete de futebol, na época, todos ali participavam, integravam, né, a escola de formação de treinadores de Portugal e da UEFA. Né? Então, assim, você tem qualidade, você tinha qualidade, você tinha informação e a procura da operacionalização. A operacionalização é tentar transformar aquela sua ideia em prática, acontecer, fazer isso acontecer. E Portugal, desde 2000, salvo engano, 2000, eles começaram a estudar, sabe? A ver o valor do conhecimento. Futebol não pode ser totalmente ciência, e não vai ser. E não vai ser. Não tem como. Existem fenômenos que não tem como você medir. Né? Uma criatividade. Né? Outro dia eu escutei uma conferência também. Como é que a ciência, a inteligência artificial, tudo lá é logaritmo. Tá, pá, 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 pá. Aí as pessoas, bicho, como é que vai criar um logaritmo de amor? Você não vai, a ciência não vai resolver tudo não, cara, não tem jeito. Né? Então é a mesma coisa, o futebol tem emoção ali dentro. O ser humano é um ser complexo. Como é que está a vontade dele naquele momento do jogo? Como é que está a capacidade de criatividade dele ali no jogo? Como é que está a capacidade dele de força, de resistência ali naquele momento do jogo? Como é que está a emoção que ele trouxe de casa, da família? Cara, é um ser muito complexo que vai estar atuando e tomando decisão. Nossa Senhora, aí você já... Então a ciência não vai... O futebol não tem como ser totalmente científico. Mas a ciência te dá fundamentos para ajudar a estruturar as suas tomadas de decisão. Tentar errar menos. Tentar errar menos. Talvez seja isso. Né? O Luciano Souza está perguntando quando volta o módulo 2. Não tem, né? A gente não tem informação sobre o módulo 2. A gente sabe internamente, né? Nem internamente, todo mundo sabe que a maioria dos estaduais voltou, né? Se quiser colocar no plural, voltaram os principais, por conta da cota de televisão. Não tem uma explicação, não tinha motivo para voltar, mas esse é outro debate. Né? Acabou, é isso. Concorda? Se o professor concordar, vou ficar cheio de mim, como diz o outro, hein? Não, 60 milhões a Federação Paulista, 20 milhões a Federação Mineira. Os clubes não vão jogar? Lógico que vão querer, eu quero dinheiro. Pronto, mas esse não é o assunto. Não é o assunto. O que o Jorge Jesus fez de diferente? O que os treinadores brasileiros puderam, os interessados que querem realmente evoluir na profissão, aprender com ele? E se vai ser fácil, vamos fazer um pacote aí, e se vai ser fácil alguém dar sequência ou não vai ser tão fácil assim, porque ele já deixou um time entrosado, jogadores bons, habilidosos, com movimentação muito interessante, né? Depois de um certo tempo que o Jorge Jesus arrumou o time, todo mundo sabia como o Flamengo jogava, mas na hora do jogo ninguém conseguia marcar. Vamos fazer um pacotinho de Jorge Jesus, porque a nação rubro-negra está ansiosa, professor. Nossa senhora, Ivan, essa pergunta nós vamos ter amanhã de manhã, mas vamos lá, tentar resumir. Para mim, existem algumas evoluções que aconteceram ao longo da história do futebol. Em 2000, talvez, na década de final do século passado, houve uma evolução tática para mim, um entendimento do jogo de futebol partindo da teoria dos sistemas, da teoria do caos, entendendo que aquele que está nesse ambiente caótico, que primeiro se organiza, consegue resolver o seu problema. O caos é isso, né? Uma interação de diferentes elementos, mas que se interagem, criando um sistema complexo, mas que ele procura a ordem. Então, eu falo para você, está no trânsito, está uma confusão danada, está um caos, mas você vai achar uma solução naquela confusão e continuar indo. Então, assim, o jogo de futebol é um embate entre dois sistemas complexos. Então, se o meu organizar primeiro do que o adversário,
e eu tentar desequilibrar, desorganizar o adversário, a possibilidade de eu resolver meus problemas vai ser maior? Vai. Pô, como é que a gente organiza? Ah, vamos aqui tentar ver aqui o jogo de futebol que é estratégico, tático. Pô, quando eu estou na defesa, estou sem bola. Estou no ataque, eu estou com bola. Quando eu estou com a bola, o que eu posso fazer para construir jogadas de finalização? Como é que eu posso estruturar a minha equipe? Quando eu estou na defesa, o que eu posso fazer? Aí veio a teoria dos sistemas complexos, né, que a gente fala o seguinte, resumidamente, o somatório das partes é muito maior do que o todo. Um time de futebol não é 11 jogadores, um time de futebol é muito mais do que 11 jogadores, porque quando as peças se conectam, os jogadores se conectam, criam um sistema dinâmico que vai fazer gestão de espaço. A peça de um computador, rapidinho, tá, Ivan? Não sei se vai dar tempo. Um computador é composto por várias peças, mas se eu quebrar meu computador, tirar todas as peças e colocar em cima de uma mesa, eu não posso falar que aquilo é um computador, não, aquilo são peças de computador. Né? Então, o que faz ser um computador? É as peças se conectarem, se juntarem, se interrelacionarem. Ela vai criar um sistema que é muito mais do que o somatório apenas das pecinhas. Pô, o que isso tem a ver com futebol? São 11 jogadores. Cara, como é que eu faço um sistema dinâmico? Fazer a gestão de espaço em um ambiente imprevisível, aliado de acontecimentos aleatórios. Cara, aí vem a ciência. Cara, princípios. Respeite os princípios. No ataque você tem 5 princípios, na defesa você tem 5 princípios, você tem princípio fundamental, você tem princípio operacional, você tem princípio específico. Respeite esses princípios de acordo com a ideia do jogador. Isso foi lá para trás, tem mais de 20 anos. Né? Em 2010 eu tive a oportunidade de ver a defesa do Israel, professor de Viçosa, em que ele colocou mais 2 princípios, um no ataque e um para a defesa. Cara, como é que eu levo isso para dentro do campo? Como é que eu operacionalizo isso? Olha a metodologia. Aí vem para mim uma outra evolução. Uma outra evolução. Talvez hoje aí, dentro da metodologia globalista, não analítica, mas globalista, você tem a periodização tática, que é muito discutida no Brasil, e agora está sendo aí, tem mais uma, eu vou falar uma outra que já tem muita coisa acontecendo no Brasil, que estão tentando descodificar a ideia do Barcelona, do Paco Seirulo, né, que é o treinamento estruturado. Eu andei conversando com umas pessoas, uma mudança aqui de termo aqui, uma mudança de termo aqui, mas esse Paco Seirulo, ele é o diretor técnico do Barcelona, metodológico, então isso está chegando no Brasil, já está sendo bastante discutido essa questão. Ou seja, são ideias, propostas metodológicas de operacionalizar a gestão do espaço de acordo com aqueles princípios e de acordo com os conceitos. Né? Então, hoje, para mim, acho que a gente está chegando aí numa questão de mais psicológica, a gente vai ter uma evolução maior agora, talvez. Mas falando do Jorge Jesus. O Jorge Jesus, para mim, tem uma característica muito bacana, Ivan, que é o conhecimento reflexivo. Nós, seres humanos, a gente estuda, lê, estuda, faz pesquisa. Cara, se você não refletir sobre aquilo que você está vendo na prática, se aquilo dá certo, se aquilo está errado, o porquê que eu estou errando, eu vou mudar meu procedimento amanhã, o meu time não está jogando direito, mas por quê? Por causa disso, você está sempre refletindo, criticando, está refletindo, tentando diminuir os erros. Eu acho que ele me apresentou essa característica de conhecimento reflexivo. Tá? E a questão operacional dele, não estava lá dentro. Eu reconheço que, quando eu tinha tempo, eu acionava o canal da Flá TV e tentava ver um pouco lá dos procedimentos que ele estava
utilizando, mas depois cortava-se. Mas eu acho que a capacidade de operacionalização da ideia dele é muito boa. E tem conhecimento reflexivo, é crítico, é crítico. O brasileiro, nós brasileiros, nós temos dificuldade com a crítica. Qualquer pessoa que critica a gente acha que ele está tirando onda, que ele está querendo me prejudicar, esse cara não entende nada. Né? A gente tem dificuldade com a crítica. Tem dificuldade com a crítica. Né? E pelo contrário, a gente não pode, a gente tem que refletir, tem que criticar, ver. A partir do momento que você, Ivan, me respeita e eu te respeito, eu acho que daqui a pouco a gente pode ter uma ideia melhor. Você não está querendo me prejudicar, nem eu estou querendo te prejudicar. A relação é essa mesmo, de querer evoluir. E eu acho que isso é uma vantagem que o Jorge Jesus teve. Mandar um abraço aqui para o Enduro da Independência, a turma lá, o Léo, o Lúcio, um abraço para eles, um abraço pessoal do Beach Park Off-Road. O Júnior Negão está agradecendo, falou que você ajudou muito ele no Tupi lá em 2008. Gente boa demais, tem muito respeito por ele. O Rodrigues está mandando um abraço para a gente também. O Pedro lá em São Paulo, Pedro Luiz Ibrahim Alac, ele é fã do Egídio, Marcelo. Se você tiver uma camisa do Egídio um dia e puder mandar para o meu irmão lá em São Paulo, ele vai te agradecer, mas ele não vai ter como pagar isso nunca. Vai lá no Fluminense, vai lá e pega com ele lá. Não, acho que se ele encontrar com o Egídio não vai ficar bom, não. Agora, os flamenguistas estão fazendo, né? O Wallace, Pedro, essa corja que tem lá no Toque de Bola, eles estão dando palpites para treinador do Flamengo. Para a gente fechar essa live show de bola, que nós vamos ter que continuar um outro dia. Agora, pelo que o Jorge Jesus fez de trabalho no Flamengo, pelo que você conhece aí do trabalho dos treinadores, quem que você acha que seria a melhor alternativa? Cara, ô Ivan, qual é a característica principal do Flamengo? A história, o principal riqueza do Flamengo é a torcida. É a torcida. Aquela torcida joga. Quem já foi no Maracanã ver Flamengo jogar, mesmo estando do outro lado da arquibancada, você como tricolor, vendo a torcida do Flamengo se comportar, é diferente. Aquilo ali mexe com o ser humano. O Flamengo não vai ser o Flamengo, nem com o Jorge Jesus, para mim. Se o Jorge Jesus continuasse, não seria como não foi. Como não foi. Os 3 jogos com o Fluminense não foi. Aí eu não sei se foi mérito do Fluminense ou foi demérito do Flamengo. Não sei o que aconteceu, mas o Flamengo não foi o Flamengo. Então não vai ser. A torcida do Maracanã, o Flamengo lota estádio em todo lugar do Brasil e joga aquele time para frente, todo mundo sabe disso, então já não vai ser igual. E outra coisa, treinador de futebol tem uma característica, Felipe Surian está nesse grupo, eu não sei se ele já saiu, se ele continua, é personalidade forte. O cara vai chegar ali, ele vai querer colocar o jeito dele trabalhar, ele não vai querer repetir o trabalho, porque primeiro não tem jeito, as pessoas são diferentes, o treinador é diferente, pensa diferente, tem metodologias diferentes, se comporta com um atleta de maneira diferente, se comporta com a cozinheira de maneira diferente, sabe, ele é diferente, então não vai ser diferente, e hoje eu não sei, o Carvalhal foi para Braga, porque é a cidade natal dele, eu acho também que hoje no Brasil a gente não sabe como é que vai se comportar essa pandemia, se não vai. Portugal hoje é um país mais seguro. Eu não sei, eles conversaram com o auxiliar técnico, né, lá em Madrid, que eu vi, o Torrante, né, Torrante, esqueci o nome do técnico do Guardiola, né? Era o auxiliar do Guardiola, inclusive eu li, isso eu estou lendo por vocês jornalistas, né? O Rafinha elogiou ele muito, mas eu não sei, mas com a consciência é o seguinte, igual não vai ser. Pode ser até melhor, pode até ser melhor, mas o que eu acho muito difícil, porque o Flamengo com a torcida é muito diferente. Iguala, o jogo vai ser muito. Beleza. Marcelão, fica marcado então uma outra live para a gente dar sequência, todo mundo adorando a live que eu vou encerrar, senão o Instagram é implacável. Muito obrigado. Faltou uma panela lá, pode voltar que a Regininha está te esperando. Ela já chegou aqui, fez assim para mim, foi putz, grilo, tá bravo, Ivan, você acha que é brincadeira, rapaz? Live ou louça não, né? Live ou louça? Já chegou dando duro aqui, cara. Um abração, valeu.
Obrigado, tá, cara? Obrigado Obrigado a mesmo, de você. coração, pelo seu respeito, pela consideração. Espero ter ajudado aí, tá? Com certeza. Nós que Um agradecemos. abraço para todos. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.